paz do Senhor, meus queridos amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu estou gravando aqui o segundo áudio. Estamos falando aqui sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. E estou dando uma pincelada aqui para podermos entender um pouco desse assunto, porque é um assunto vasto, muito amplo, mas eu estou fazendo aqui na medida do possível para nós podermos entender um pouco. E nesse segundo áudio vou estar falando sobre onde os mortos estão. Onde estão os mortos e onde os mortos estão? Então, vejamos que as bênçãos resultantes da vinda do Senhor Jesus a este mundo são incontáveis. Veja que são inumeráveis as bênçãos relacionadas à vinda de Cristo a este mundo. Ela se relaciona com tudo que concerne ao crente. Uma dessas bênçãos diz respeito aos filhos de Deus que já dormem ou vieram a dormir no Senhor. Na glória celestial se-nos-ão reveladas e usufruirmos inumeráveis outras bênçãos derivadas da vinda de Jesus Cristo aqui. Elas têm alcance limitado aqui, ilimitado aqui e na eternidade. Então, observamos que tudo que Jesus fez, todo o seu sacrifício, é para atrair as pessoas a Ele, porque Ele veio ao mundo não só para nos dar vida abundante aqui, não. Ele veio aqui para que nós tenhamos vida abundante aqui, mas também vida abundante no porvir, para estar com Ele na glória. E quando fala a respeito do crente, é todo aquele que crê e obedece à sua palavra. Então, observamos que Ele veio a este mundo, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele virá novamente para buscar a sua igreja, os salvos. Então, as pessoas se perguntam, onde os mortos estão? Então vejamos aqui, antes da ressurreição de Cristo, onde os mortos estavam. Para compreender o ensino bíblico sobre o lugar para onde vão os mortos, meus amigos, é necessário observar o texto original tanto do Antigo Testamento. A palavra Sheol no Antigo Testamento equivale em sentido a Hades no Novo. Ambos os termos designam o lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, eram levados todos os mortos, justos e ímpios, havendo, no entanto, nessa região dos mortos, uma divisão para os justos e outro para os ímpios, separados por um abismo intransponível. Então, Sheol de um lado e Hades do outro. E havia uma separação. Observe que quando Jesus conta aquela parábola do rico e de Lázaro, veja que o rico olha para cima e vê Lázaro no seio de Abraão. E o rico estava em tormento. Então observe que há uma separação do que está salvo e do que está perdido. Antes da ressurreição de Cristo foi assim. E todos estavam ali plenamente conscientes. Tanto quem estava no Sheol como quem estava no Hades. Então, observe que o lugar dos justos era de felicidade, prazer e segurança. E era chamado de seio de Abraão e paraíso. Já o lugar dos ímpios era e ainda é medonho, cheio de dores e sofrimento, e os que aí habitam estão em plena consciência. Então veja, quem está perdido está em plena consciência, quem está salvo
está em plena consciência. Aí depois da ressurreição de Cristo, antes de morrer por nós, Jesus prometeu uma coisa. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que ele disse isso? Porque foi ele o fundador da igreja. O fundador da igreja não é pastores, não é bispo, não é apóstolo. Não, o fundador da igreja é Jesus, ele é o cabeça. E isto mostra, lá em Mateus 16, 18, quando ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, isto mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais desceria ao Hades, isto é, a divisão ali reservada para os justos. Então nós entendemos aqui que Jesus, ele fez a separação. O texto de Mateus 16, 18 indica futuridade em relação à ocasião em que foi proferida por Jesus. Aí vejamos, a mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor. Pois ele disse na cruz ao ladrão arrependido, lá em Lucas 23, e o versículo 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Então observe que Jesus não disse, te digo hoje, que um dia estarás. Não. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, agora. Ou seja, a partir do momento que aquele moço morreu, ele já foi para o paraíso, chamado seio de Abraão. E Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículos de 8 a 9, dizendo assim, quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então veja, quando Jesus morreu, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, fez a separação do Sheol com o Hades, e o ímpio ficou lá, mas o justo não. Então houve essa separação. Então entende-se, pois, que Jesus, ao ressuscitar, ele levou consigo os crentes do Antigo Testamento que jazia no seio de Abraão. A muitos desses crentes, Jesus ressuscitou por ocasião da sua morte no Calvário. Se você ler Mateus capítulo 27, versículos 51 ao 53, nós lemos assim, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então observe aqui que quando Jesus morreu, as sepulturas se abriram, pessoas ressuscitaram e muitos viram eles andando pela rua. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então veja, aquele que tem poder de ressuscitar mortos é o mesmo que tem poder de levar todos os salvos para morar com ele. E aqui nós podemos observar que aquelas pessoas, diz que depois da ressurreição dele, quando ele morre e ressuscita, saíram do sepulcro pessoas ressuscitadas, ou seja, Jesus ressuscitou e muitas pessoas ressuscitou junto com ele.
e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então veja que deste modo a obra redentora de Jesus no Calvário alcançou beneficamente não só os vivos, mas também aqueles que dormiam no Senhor. Então dormir aqui fala aqueles que morreram. Veja que o crente em Jesus, o crente salvo, ele não morre, ele dorme. Porque no dia que Jesus ressuscitaram. E hoje nós podemos observar que no dia que ele vier, ele vem trazer, vem buscar o seu povo e todos nós que estivermos preparados irá morar com o Senhor Jesus na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos observar aqui e fazer uma reflexão, ou fazer até mesmo uma pergunta: onde estão os crentes mortos? Onde estão os crentes que partiram para o Senhor? Observe aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 4, o apóstolo Paulo foi ao paraíso, o qual está no terceiro céu. Veja que Paulo foi lá e viu coisas inefáveis que ao homem não é digno dele falar. Portanto, o paraíso está lá em cima, na imediata presença de Deus e não embaixo como antes. Porque antes o paraíso estava embaixo, mas hoje o paraíso está em cima, porque Jesus levou. Louvado seja o nome de Jesus. As almas dos mártires da grande tribulação permanecerão no céu, debaixo do altar, aguardando o momento da ressurreição e ingresso do reino milenial de Cristo. Observe que a Bíblia fala, aqui em Provérbios 15, 24, a Bíblia diz o seguinte: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, observe que na época que Salomão escreveu este Provérbios, ele disse, naquela época, realmente o inferno era embaixo. Olha o que ele diz, que para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então veja que o paraíso, ele agora está em cima e o inferno continua embaixo. Todas as pessoas que morrem sem Cristo, eles descem, eles não sobem, porque eles serão julgados naquele dia do juízo final. E aqui nós podemos observar em Apocalipse capítulo 6 e o versículo de 9 a 10, vai nos falar sobre os mártires que morreram por não ter negado o nome de Cristo, que estão debaixo do altar. 6 de 9 a 10, olha, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador,
não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E no capítulo 20, versículo 4 do Apocalipse, vai falar também assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando sobre essas almas que estão debaixo do altar, aguardando o momento da ressurreição e ingresso no reino milenial de Cristo, porque nós sabemos que Jesus virá a essa terra no milênio, e daí a igreja irá reinar com o Senhor durante esse milênio. E aqui as almas estão aguardando esse grande momento que vai acontecer, que é após o arrebatamento da igreja. Então veja que, portanto, os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu, que é o paraíso, pois o paraíso está agora ali, como um dos resultados da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. No momento do arrebatamento da igreja, porém, seus espíritos virão com Jesus, unir-se-ão a seus corpos ressurretos e subirão com Cristo já glorificados. Louvado seja Deus. E para esta confiança, Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 8, ele diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então veja que o arrebatamento da igreja, ele é real. Ele vai acontecer a qualquer momento. Estejam preparados para ir morar com aquele que lhes prometeu a morada eterna. Então veja que nós que estamos vivos seremos arrebatados. E aqueles que dormem no Senhor hoje vão ressuscitar primeiro. E vamos nos unir com o Senhor Jesus na glória. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Então, depois que Cristo subiu para o céu, a Bíblia nunca mais se refere ao paraíso como estando embaixo. Deste ponto em diante, todas as referências no Novo Testamento sobre o assunto fala da localização do paraíso como estando em cima ou no alto. Então veja que a partir desse momento aqui, lá em Atos capítulo 1, quando Lucas está mostrando que Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia nunca mais se refere ao paraíso como ele estando embaixo, só fala que está em cima, ou então no alto. E qual é a presente situação dos ímpios mortos? Como eles estão agora? Para os ímpios mortos não houve qualquer alteração quanto ao seu estado. Continuam descendo ao Hades, ao inferno, propriamente dito, ao império da morte, onde ficarão retidos em sofrimentos conscientes até o juízo final. Então, para os ímpios, para as pessoas perdidas, não houve mudança, continua descendo. Os salvos continuam subindo, os ímpios continuam descendo. As pessoas que rejeitam Jesus e a sua palavra, rejeitam a salvação, então estão rejeitando o céu. Aí os ímpios continuam descendo
e após o milênio, onde serão julgados e condenados ao inferno. Depois do milênio, aí vai ter o grande trono branco, onde serão julgados e condenados e lançados no lago de fogo que arde, e ali é só ranger de dentes e tormentos. Assim sendo, qualquer fantasma ou alma de outro mundo que porventura aparece por aqui é coisa diabólica, porque do Hades não sai ninguém. Veja em Apocalipse capítulo 20, versículo de 13 ao 15, vai dizer o seguinte: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, olha bem que coisa triste, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu creio nesta palavra. Não interessa a opinião alheia. O que me interessa é o que está escrito na palavra de Deus. E você deve fazer o mesmo. Crê na palavra do Senhor. Porque esse negócio de alguém falar, eu vi a alma de fulano ali, eu vi fulano vagando em tal lugar, eu vi um fantasma, era fulano de tal. Conversa fiada. Temos que crer no que a Bíblia diz e não na teoria humana. Observe que de onde o ímpio está, ele não vai sair para vir aqui conversar com ninguém. E onde o salvo está, pela mesma forma, ele não tem a liberdade de sair de lá para vir para cá. Até porque fazer o que aqui, se onde ele está é um lugar muito melhor, bem melhor, super melhor. Então observe que o Hades é uma prisão, o inferno é uma prisão, cuja chave está nas mãos de Jesus. Veja Apocalipse 1,18 que diz: E que vivo e fui morto, mas eis estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, a chave do inferno está na mão de Jesus, ou seja, o poder está na mão de Jesus. E jamais Jesus vai abdicar, abrir mão desse poder de liberar os mortos que estão lá para vir falar com os vivos aqui. Até porque é contrário à sua palavra. Ele disse para aquele rico que estava lá no tormento, olha, de onde ele está, ele não pode sair. Abraão não podia sair para vir conversar com os irmãos daquele rico aqui na terra. E o rico pedia para sair, mas não tinha como ele vir para conversar também, porque ele estava preso. Então não há possibilidade nenhuma de um morto vir falar com os vivos aqui na terra. É contrário à palavra de Deus. Então, observamos aqui que todo o poder está na mão de Jesus. A alma do outro mundo não vem à terra, pois os salvos estão em Jesus e os perdidos que morreram estão encerrados para o grande dia do juízo do grande trono branco. O diabo, sim, por enquanto está solto, vivo e ativo no planeta Terra. A Bíblia fala que Satanás vai ser preso por 1000 anos, fala no Apocalipse, e virá atormentar o povo. E os demônios estão soltos. O diabo está solto, está aí atormentando as pessoas, colocando coisas na cabeça das pessoas para que não aceitem a salvação.
Mas os mortos que estão perdidos, eles não podem vir à terra. E os salvos que estão com Cristo também não poderão vir, porque não tem autoridade de Jesus, nem os perdidos e nem os salvos. Eu vou encerrar esse áudio por aqui, concluindo essa parte, e no próximo áudio eu vou estar falando sobre o céu, porque o céu é um lugar real, o céu é um lugar espaçoso, o céu fica em cima, o céu é um lugar de maior conhecimento, o céu é um lugar de santidade perfeita, enfim, vamos estar falando sobre o céu. Que Deus em Cristo nos abençoe, continue nos acompanhando aqui nesse estudo sobre escatologia bíblica. Deus te abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.